E nós queremos deixar claro que nós não acreditamos nisto. Eu tenho falado sobre a diferença do Yeshua, Mashiach, e do Jesus romano. Talvez para algumas pessoas, a princípio, pareça um pouco diferente, para outros chocante. Mas se nós olharmos com clareza, sem uma ótica enganosa, nós vamos ver que são duas pessoas totalmente diferentes. O Jesus romano é um Deus que pode ser adorado. Segundo a doutrina romana, é o Deus Filho, não é verdade? Uma pessoa que pode ser adorada, que pode ser considerada um ser divino. Esse não é o Mashiach que nós acreditamos. A nossa visão de Yeshua é de um homem que foi criado, o primeiro a ser criado, e que adora a Deus como todos nós adoramos a Deus. Só isso bastaria para mostrar que são duas pessoas. Fé monoteísta trata-se da fé bíblica, daquilo que está previsto nas Sagradas Escrituras, como encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde nós lemos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse é o texto original hebraico, que significa: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Daí, fé monoteísta. A palavra Echad significa um. Portanto, nós cremos que há um único Deus, uno, indivisível, incorpóreo, criador de todas as coisas, e que a Torá, a palavra do Eterno Deus, é a única pauta, é o único referencial aceitável pelo qual se pode entender o que é certo, definir o que é certo e o que é errado. E é claro, também temos o testemunho do Mashiach, Yeshua, o filho de Elohim, não o Jesus romano, mas Yeshua, o judeu, que esteve entre nós, que praticou a Torá, que divulgou a Torá, que fez a vontade do Eterno conforme está escrito. Fé monoteísta, portanto, é aquilo que as Sagradas Escrituras trazem para cada um de nós. Você pode entrar no site, o endereço, o link está aí, você pode ir até a página e baixar a apostila gratuitamente. A apostila fala sobre as bases da fé monoteísta. Eu convido você a analisar esses temas comigo. São muitos temas, é uma apostila bastante extensa. Nós iremos analisando parte a parte, um a um, para que possa ficar realmente bem explicado. E você vai ter a chance, se você nunca ouviu falar a respeito, você vai ter a chance de observar e de analisar o assunto. Talvez você seja como eu, um buscador da verdade, uma pessoa incomodada com as coisas que vê. Eu fui pastor evangélico, fui evangélico durante quase 26 anos, fui pastor evangélico e percebi que havia alguma coisa errada, que existe alguma coisa errada, que talvez também esteja incomodando você, talvez você esteja dentro de um sistema que você já percebeu tem alguma coisa errada. E o que é que pode estar errado? Será que são as pessoas? Será que, enfim, o que está errado é que, infelizmente, a maioria dos grupos religiosos que existem no mundo, a maioria tem se afastado da única fonte segura para se manter na presença do Eterno, ou seja, a própria palavra escrita pelo Eterno. É muito comum nós vermos em campanhas, em igrejas, em muitos lugares, a utilização de um versículo do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas veja bem, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E a verdade é que quando a gente vai para o original, no texto da Bíblia hebraica, esse texto fica ainda mais intimista, fica ainda mais claro, e vai mostrar para você, e mostrou para mim, que não é fazer a vontade de Deus do nosso jeito, não é escolher como fazer a vontade do Eterno. Se nós cremos que o Eterno de fato é perfeito, que o Eterno Deus, Criador de todas as coisas, é perfeito, e que nós seres humanos somos seres imperfeitos, então precisamos pelo menos ter a coerência de entender que não somos capazes nem de governar a nossa própria vida. Basta olhar o mundo ao redor, a história da humanidade, e a gente percebe que não existem muitas coisas boas para se guardar. Mas o Eterno é perfeito,
e em tudo aquilo que ele tem posto a mão, verdadeiramente tem sido grandiosa bênção para a vida de todos aqueles que têm olhado para a palavra e sem nenhum tipo de restrição tem seguido aquilo que a Bíblia Sagrada tem dito. Eu convido você a mergulhar na Bíblia Sagrada, a mergulhar na Torá, a mergulhar nos originais, e que pelo Eterno foram preparados para ser referencial para mim e para você. Vamos à apostila, participe comigo desse estudo, vai ser bênção para a sua vida. Os assuntos que vamos tratar nessa apostila são assuntos bastante delicados. Eu não vou dizer que são complicados, porque eu não entendo que a palavra de Deus seja complicada. São assuntos delicados, porque vão mexer com bases, vão mexer com as suas bases de fé, suas bases de entendimento de fé. E por que eu estou falando isso? Porque mexeu comigo, mexeu com as minhas bases de fé e mudou completamente tudo o que eu entendia. Até porque nada melhor do que você ir à fonte. Aliás, se todos os segmentos religiosos hoje fizessem isso, não haveria essa problemática toda que nós vemos por aí. Por exemplo, você já parou para pensar, já que a Bíblia é uma só, e todo mundo, pelo menos dentro desse meio chamado de cristianismo, se todo mundo se baseia na mesma Bíblia Sagrada, então por que tanta divergência? Se o texto é o mesmo, se veio do mesmo lugar, porque tudo vem de algum lugar. E não é preciso ser muito conhecedor de história, eu tenho certeza que você também sabe disso, para saber que a Bíblia Sagrada, ela veio dos judeus. Ela foi escrita pelo povo judeu. E se você não sabia, toda a Bíblia Sagrada, tanto o Tanar, que é conhecido aqui no Ocidente como Antigo Testamento, quanto a Brit Hadashah, conhecido aqui como Novo Testamento, tanto um quanto o outro foram escritos em hebraico, por judeus. Ora, aquele que é chamado erroneamente de Jesus, que chamam e dizem ser o Filho de Deus, o nome do Filho de Deus é Yeshua. O Filho de Deus nasceu do povo judeu e não há como contestar isso, porque a palavra diz que ele nasceria do povo judeu. Então, o Filho de Deus, Yeshua, é judeu. Os discípulos, que mais tarde tornaram-se apóstolos, judeus. Todos os que escreveram a Brit Hadashah, judeus. E o próprio texto de Isaías, que declara que de Sião sairia o ensinamento da Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. Esse texto deixa muito claro. O Eterno Deus criou um marco zero, criou um ponto referencial que é Jerusalém, que é o povo de Israel. Portanto, a melhor maneira de não se enganar é ir justamente ao original, é procurar na fonte, entre o povo judeu, de onde vêm as Sagradas Escrituras, para saber exatamente o que está certo e o que está errado. Se todo mundo tivesse essa preocupação de procurar pelo original, não haveria toda essa problemática que existe hoje, até mesmo essa guerra religiosa que existe hoje entre dezenas, centenas de segmentos que se dizem detentores da verdade. A verdade pertence ao Eterno. Então eu vou colocar um pouco mais de curiosidade no seu coração. Quantos deuses existem, afinal de contas? Se você é uma pessoa que diz que crê nas Escrituras, que crê na Bíblia Sagrada, quantos deuses existem? Eu tenho certeza, se eu perguntar para católicos, evangélicos, enfim, vão me dizer que existe um Deus. Então, de onde vem a questão da Trindade? Se existe um único Deus, por que no meio evangélico, por exemplo, quando se faz uma oração, essa oração é terminada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Melhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos deuses existem, afinal de contas? Porque a Bíblia é monoteísta. Acabamos de citar o texto de Deuteronômio, onde é muito claro. E se alguém quiser dizer, como existem pessoas que são bastante contenciosas quanto a isso, e vão querer dizer, isso é um texto do Antigo Testamento, nós vivemos no Novo Testamento, essa declaração está completamente errada, ela não tem o menor cabimento, mas, ainda assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, Yeshua, o Filho de Deus, está declarando num texto que está na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele repete o Shema, ele repete Deuteronômio 6,4, quando lhe perguntam a respeito do principal mandamento. Então, quantos deuses existem? Que não é o Jesus romano. E graças a Deus, mais uma vez, o povo de Israel não se rendeu ao apelo do cristianismo, que visava
tirar do povo judeu sua identidade religiosa e sua fé genuína. O cristianismo não reflete e não tem em si o DNA da verdadeira fé. Não tem informação correta e, graças a Deus, o Eterno protegeu o povo judeu do cristianismo. O Jesus romano não é o Messias, ele é um personagem com fragmentos da história do Messias, mas ele não é o Messias. Nós não estamos falando do Jesus romano. E digo mais, quando o povo judeu, ele não aceita o Jesus romano, ele não está rejeitando o Mashiach. Porque o Jesus romano, ele não é o Mashiach. Ficou confuso agora, não ficou? Foi essa mesma impressão que eu tive quando essas informações também chegaram a mim. Então Jesus não é Deus? Não. Ele nunca disse que era Deus. Então Jesus e Yeshua não são as mesmas pessoas? Nunca foi. A expressão cristianismo só aparece na história depois de Constantino, não antes. Quando nós lemos nas nossas Bíblias, quando nós pegamos as nossas Bíblias, no livro de Atos, você encontra expressões como igreja. Na verdade, as expressões que se encontram dos originais é comunidade judaica, de judeus que ou tinham o testemunho do Mashiach ou eram judeus que cultuavam, que buscavam ao Eterno, que praticavam o judaísmo normalmente. Foi esse povo, o povo de Israel, que sempre foi perseguido pelo fato de ter a sua fé monoteísta, por não aceitar o politeísmo, por não aceitar a influência de impérios, desde lá de trás, fosse do Império Egípcio, fosse do Império Grego, fosse do Império Babilônico, fosse de quem fosse. Eles sempre colocaram no coração a ordem dada pelo Eterno e a consciência de saber que só existe um Deus. Até porque se você sabe que não existe mais de um Deus, por que então você vai começar a adorar uma coisa que você sabe que não é Deus? Esse é o Yeshua que nós tanto pregamos. A Ele nós adoramos. Ele é o único caminho ao Deus Criador. Ele é o único caminho ao Pai. Ele manifesta o Pai a nós de forma que nós possamos compreender o Pai. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelo caminho que veio ao mundo, padeceu no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Deus Criador, intercedendo por nós, aguardando o seu retorno glorioso. Caminho de Deus, nosso Yeshua, nós te adoramos nessa manhã. Nós proclamamos que nossas vidas estão totalmente dedicadas a Ti. Mostra-nos o Pai, Yeshua. Mostra-nos o Deus Criador. Faz-nos compreender a grandeza do Deus que nos criou. Que o Senhor nos ensine a grandeza da lei que esse Deus escreveu. Porque nós somos pó, nós não somos nada. Nós somos partículas praticamente inexistentes no universo que esse Deus criou. Mas através de Ti, Yeshua, nós podemos ver o Pai. Através de Ti nós podemos compreender o Pai. Através de Ti nós podemos experienciar o Pai, sentir o Seu amor por nós, sem sermos consumidos. Conforme essa festa, nessa ocasião, declara, o caminho se fez carne e tabernaculou em nosso meio. Que nós possamos ter o caminho de Deus, como Davi declara, conosco nas nossas casas, que nós podemos tê-lo conosco no nosso coração. Nós queremos abrir a porta do nosso coração, convidar o caminho para vir e cear com o Pai no nosso coração, fazer no nosso coração morada eterna, a habitação, santuário do Deus Altíssimo. O caminho pode fazer isso, e Yeshua pode transformar você numa habitação do Deus Todo-Poderoso. E nós clamamos, Yeshua, vem sem demora. Tavomaher, vem rápido, porque nós ansiamos por vermos esse dia, onde o Senhor se manifestará em glória e poder, e o Senhor com os seus anjos virá e reinará, estabelecerá o seu domínio, e este domínio jamais terá fim. Nós te adoramos, Yeshua, Messias de Israel, leão da tribo de Judá, pois através do Senhor nós vemos o Pai, nós compreendemos o Deus Criador, que nos criou e nos amou, dando o seu próprio Filho, dando o seu próprio caminho, para que morresse em nosso lugar. Ao Deus eterno de Israel, a nossa adoração, e ao Messias Yeshua, o nosso clamor e o nosso louvor.
habita em nós, transforma-nos na moradia eterna do Pai. É a nossa oração. Amém.